E aí, galera do TV Poker Pro, graças a Deus estamos de volta aqui com Na Mira do Pro, depois de um tempão fora dos estúdios do TV Poker Pro aqui, voltamos à gravação da temporada 3, episódio 4, mas antes de eu começar a narrar o torneio aqui, a comentar o torneio do Luciano Santana, que é o Mais Melhor 2, eu quero falar para vocês um pouco só do porquê da pausa, do porquê que a gente parou esse tempo com Na Mira, que a gente teve alguns problemas. Primeiro, porque eu tive algumas viagens para jogar, então isso daí atrapalha, não dá para estar aqui no estúdio. Eu viajei bastante para jogar poker, então isso daí a gente vai ter que conviver nesse ano aí de 2011, tomara que nos próximos com essas interrupções por causa das viagens. Mas o maior problema nem foi esse. O maior problema foi uma questão de patrocinador. O PokerStars é meu patrocinador oficial e a gente estava tendo outros sites aqui patrocinando também, e isso gerou alguns conflitos internos dentro do PokerStars, e com razão, na minha opinião, e aí eu tive que me afastar um pouco até a gente conseguir fechar um contrato com o próprio PokerStars para patrocinar oficialmente o TV Poker Pro e o Na Mira. Então agora nas próximas semanas a gente, se Deus quiser, vai estar anunciando esse patrocínio, e com isso fica mais fácil, sem muito problema burocrático em termos de patrocínio, para a gente poder fazer o Na Mira do Pro, inclusive os outros Team Pros também poderem participar, beleza? Então, como eu recebi muita mensagem no Twitter, muita mensagem no e-mail, eu gosto de tratar sempre dessa forma clara, né, sem ficar escondendo nenhum dos problemas, que também não é nada tão grave assim, mas o problema foi esse, foi as minhas viagens, e mesmo depois que eu voltei, eu já podia ter gravado antes, mas o que me impediu foi justamente uma questão de patrocínio, de conflito de patrocinadores. Mas agora está tudo resolvido, graças a Deus, e vamos mandar bala. Bom, nessa temporada 3 a gente está fazendo programa em cima do Hand History do Luciano Santana. O nick do Luciano Santana é o Mais Melhor 2, certo? A gente já fez 3 episódios dessa temporada 3, agora nós estamos no 4º episódio da temporada 3. O Luciano Santana, ele mandou pra gente um torneio de $5,50 no PokerStars, $20 mil garantidos de premiação, tiveram 4.952 entradas. Torneio gigantesco, acontece todo dia esse torneio no PokerStars. Ele jogou esse torneio por 10 horas, e o prize pool total do torneio chegou a $24.760. Ele acabou em terceiro lugar com o prêmio de $2.043, certo? Ou seja, ele investiu $5,50 e conseguiu puxar $2.043. A gente terminou o último episódio, que foi o episódio 3, a gente terminou nesse Rei 7 aqui, que é a mão 39. Então, vamos continuar a partir daqui. Luciano, eu recebi os seus twitters aí, vou tentar fazer o melhor possível. Você falou pra eu não pressionar demais, mas não tô pressionando, tô sendo legal. Quando você acerta, fala que você acerta, quando você erra, você fala que você erra. Beleza? Então vamos embora. Paramos nesse Rei 7 sem ação aqui, ó. Teve bet de 150 lá do começo da mesa. Blind 25,50, o Luciano tem 6.310 fichas. Então tá com mais de 100 big blinds, tá completamente tranquilo para jogar o torneio. Apesar que é um torneio online e é de 5,50, né? Ou seja, a estrutura dá aquela apertada depois, mas por enquanto tá tranquilo. Aí bet de 150, teve call do KRPF. Esse KRPF aqui eu já estava vendo nas mãos anteriores, nos episódios anteriores, e já passei algumas mãos para frente aqui para poder comentar para vocês. Cara, ele joga praticamente 80, 90% das mãos. Então ele é um cara que é uma oportunidade, ainda mais a gente sentado na esquerda dele, ele é uma oportunidade. Beleza? Esse Rei 7 aqui fold, mesmo porque não tem razão para fazer nada diferente disso. Aí depois vem um Rei 10, que aí eu já acho que o Luciano podia ter jogado diferente. Por quê? Porque esse cara, ele limpa muitas vezes. Ele é completamente calling station, pré-flop, e limpa pré-flop. É absurdo, assim, vocês vão ver o número de vezes que ele faz isso. Então o que acontece? Ele foi lá e limpou 50 de novo. Na minha opinião, ele é uma oportunidade para você soltar aquele 175, 200, e aí o cara call, você 250, 275 e puxar o pote. Desse jeito, você vai subindo de 6.310, 6.450, 6.900, 7.100, 7.200, porque mais cedo ou mais tarde você vai depender de um flip. Todo mundo que joga torneio vai ter flip. Essa é a grande diferença do cash game para torneio. A gente joga para construir stack, porque mais cedo ou mais tarde, quando os blinds vão subindo, as pessoas vão ficando com 8 big blinds, 10 big blinds, 15 big blinds, e vão estourando no seu blind, ou você vai betando, elas vão estourando, você vai ter que dar call committer. Tem milhares de situações aí que você já conhece, em que a gente vai depender de um flip. Só que se você conseguir meios de subindo no torneio, sem mostrar carta, sem showdown, com qualidade, com habilidade, para se chegar nessa hora do flip, você tá garantido para se perder, continuar com stack saudável, esse é o objetivo que faz com que a gente consiga entrar nas mesas finais, consiga mesas finais todos os dias nos torneios online. Então,
tem que se acostumar a aproveitar essas oportunidades, na minha opinião, não pode desperdiçar. Então aqui ele foldou o rei 10, eu teria subido aqui 175, 200, e aí teria tomado o call dele. 70% das vezes o cara erra o flop, ele vai dar check, você vai dar bet, vai puxar o pote. Aí vem um 5 e 4 off, que o KPRF aqui, ó, limpa de novo, 50, e aí não digo que não seria uma oportunidade de pressionar, não. Já que não pressionou o rei 10, podia pressionar o 5 e 4 off, pouco importa a carta que você tem. É claro que, né, dentro dessa mecânica de pressionar limper, é legal que vocês comecem a fazer isso com alguma defesa, saca? Alguma carta que te defende um pouquinho. Então o rei 10 off, ele te defende um pouquinho. 5 e 4 off já não te defende tanto. Mas eu, por exemplo, quando eu tô jogando, vocês verem online aí, nessa meiuca aí do torneio, começo do torneio, eu pressiono com qualquer duas, dame 3, o cara limpa, eu vejo que o cara limpa toda hora, eu bet, o cara call, check, fold. Mas aí o Luciano não pressionou também o 5 e 4. Aí vem um 10 e 3, aí o KPF pegou e estourou o win, de 2.440. E obviamente o Luciano foldou. Agora vem uma mão interessante, um As e 8 de ouros. O blind tá lá no KRPF, que a gente sabe que a grande tendência é você dar bet, ele dá call. E aí o Luciano pega e sobe 260. Então, o primeiro ponto que eu queria falar a respeito dessa mão do Luciano é o seguinte. Eu estava vendo nas mãos anteriores já que ele estava subindo normalmente 2.3, 2.5, mini raise. Mini raise acho que ele não deu, mas 2.5 ele dava bet bastante. E o que estava acontecendo é o seguinte, cara. Você estava tomando bastante call, Luciano, entendeu? Pré-flop. Você estava tomando call não de uma pessoa, não de duas, de 3, de 4 pessoas. Então o que acontece? As pessoas têm que se ajustar aos limites que elas estão jogando. Então, muitas vezes, quando você vê que você está tomando call, você está betando, porque o betar pouco é inteligente. E eu vou repetir como eu já falei nas outras temporadas. Por que é inteligente? Porque você constrói um pote menor e para você roubar no flop, para você blefar no flop, você precisa apostar menos, ao invés de apostar mais. Ponto. Só que você tem que se adaptar. Por quê? Se você está jogando um limite muito pequeno e todo mundo quer call, quer ver flop, você tem que subir o bet. Então não dá mais 260, você já tem que betar 300. E usando um exemplo do Akari Team, do pessoal do QG que a gente joga, o pessoal tava jogando um torneio lá de $2 ou de $1, não lembro qual que era, e eu via que a galera tava se complicando nessa situação aqui. O cara bet 2,5, call, fold. Aí não dá pra você betar um flop, quando você não acertou nada, com 4 ou 5 caras, fica difícil de você puxar. Essa estratégia do bet, fold, do punir limper, começa a ficar mais difícil quando você tem 4, 5 caras na mão. Não vai passar, porque alguém acerta alguma coisa. O que era 70% de chance do cara errar, começa a ser 70% de chance de você não passar o seu C-bet, porque alguém vai acertar alguma coisa. Então eu subiria já esse bet pré-flop, eu não deixaria parado nos 260 não. Eu já começaria a subir para 300 e se bobear até mais de 3x. Nesse caso do Akari Team, eu falei pros caras, daqui pra frente 50, 100 é tudo 400. Entendeu? Aí vai falar, pô, cara, mas aí vai ficar caro o C-bet no flop. Cara, mas pelo menos vai ficar caro, mas você vai dar C-bet contra um cara. A chance de passar é muito maior. O que não acontece nos limites altos. Você nunca vai me ver fazendo isso aí no sem rebuy, não, porque a galera tem um nível diferente dos micro limits, então eles não dão tanto call assim pré-flop para jogar em posição ou fora de posição. Bom, Luciano deu bet de 260, fold do cara da esquerda dele, e o lane do 1, 2, 3, 4, 5 deu call de 260. Fold do próximo, que é o Dom 999, e o Rei Poker X, call de 260. E aí o KRPF não ia foldar de jeito nenhum, call de 260 também. Bom, o flop bate flush draw pro Luciano. 6, 10 e 2, sendo 10 e 2 de ouros. Certo? Nesse ponto, Luciano, acho que você tem que ter uma decisão extrema na forma que você vai jogar a mão. Por quê? Você tá com 60 big blinds. Certo? O blind é 50 a 100, você tem 6.050. O lane do 1, 2, 3, 4, 5 tá com 57 big blinds. O Rei Poker tá com 20 big blinds e o Lock lá do KRPF tá com 26 big blinds, certo? Nós temos um nut flush draw, com uma overcard. Essa é a nossa situação. Na minha opinião é o seguinte, se você quer jogar essa mão travada para ver se acerta o flush, então não beta o flop. Porque se você betar o flop e tomar a volta, você vai ficar numa situação horrorosa, que é dar call para ver se acerta o flush, ou então estourar sabendo que um desses caras, tirando o lendo ali, aqueles caras não vão foldar mais. O Rei Poker e o KRPF. Portanto é o seguinte, eu não estou falando que você não tem que all-in nesse flop. Só estou te falando que a decisão tem que ser antes da sua ação. Se você decidir betar, é porque nós vamos pro chão. Seja lá quem betar, quem dá raise em você. Se você decidir jogar travado, então dá check. Eu não gosto, eu prefiro bet. Mas se você quiser jogar travado, só não mistura as duas coisas. Dá bet e joga travado. Aí não dá, eu acho errado.
nesse tipo de board com esse tipo de carta que você está segurando. Beleza? Eu estou falando isso porque foi isso que você fez. Então o que acontece? O cara deu check, o KRPF deu check, você foi lá e betou 300. Certo? Quando chegou no Lendo, que tem 57 BB, ele foi lá e voltou 800. Aí o Rei Poker foldou e o KRPF foldou. Aí a ação voltou em você. Nessa situação, agora você tem 57 Big Blinds. Você pode dar call de mais 500, que são 5 Big Blinds, para poder ver se acerta o flush? Poder você pode, cara. Só que não é a situação mais lucrativa, entendeu? Não é onde você vai conseguir mais lucro no médio e longo prazo, na minha opinião. Por quê? Porque, primeiro, se você fizer 1.800, assusta o cara do outro lado. Porque ele tá com 49 Big Blinds para trás. Ele fala, cara, será que eu preciso dessa mão? Às vezes ele tá com 10 e ele fala, cara, o cara não tem, o cara tem mais. Tem valete, tem dama, tem rei, tem as. E você pode arrancar ele da mão. E puxar esse pote aqui não é ruim, cara. Porque ninguém garante pra gente que a gente vai acertar esse flop, esse turn river, certo? Se você jogar dando call nessa situação, é poucas as chances de você acertar esse flush no turn ou as no turn. E há grandes chances de você dar check não acertando e o cara betar. E aí você vai ter que abandonar. Ou vai ter que dar um call pior ainda do que esse no turn para acertar uma carta no river. Então, você criou uma situação da dinâmica da mão para você que acaba sendo ruim no médio e longo prazo, na minha opinião. Então, se por acaso eu tivesse betado 300 e ele tivesse voltado 800, eu teria feito 1.800, 2.000, 2.025. Ou eu teria dado check, ele teria dado bet de 300, de 400 e eu teria dado call. Mas eu não gosto dessa linha, não é a linha que eu mais gosto. Mas eu acho que não pode misturar as duas, de jeito nenhum. Foi o que você fez. Você deu bet de 300, o cara voltou 800, você foi lá e deu call de 800. Beleza, aí pum, 7 de ouros, nuts, certo? Tamo nuts, flush nuts, e aí tem 2.690 no pote, você tem 5.250. Por que jogar a mão travada no flop acaba prejudicando? Porque agora, teoricamente, o cara deveria ficar assustado. Então, se ele tem o 10, você não vai acertar mais nada, você não vai ganhar mais nada. Se ele tem trinca, é capaz de você ganhar alguma coisa. Só que se ele tem trinca, eu acho que ele não beta. Então, se você der check, ele vai dar check também. Então, você fica numa situação completamente difícil. Acertando a mão, te deixa numa situação completamente desconfortável. Entendeu? Então, o que acontece? Você vai lá e deu check. Ele vai lá e dá bet de 1.100. O que, na minha opinião, cara, vamos se colocar agora na situação do cara, beleza? Do lane 1, 2, 3, 4, 5. Se esse cara tem o 10, ele é muito grosso. É muito ruim. Por quê? Porque o cara viu que tomou call na volta do flop, acertou o flush, que é o que ele tem medo, ele fala, senhor, abate flush, ele beta. Não tem sentido, tá ligado? É uma jogada horrível do cara. E agora, faz sentido ele betar se ele tá air. Por exemplo, se ele tem rei e dama off. Aí faz sentido o cara betar. Porque ele fala, cara, eu que te voltei no flush draw, beleza? Ele não sabe que você tá quase 8 de ouros, obviamente. Então ele vai simular e falar assim, ó, quem tava voltando no flush draw sou eu. Eu acertei o flush e vou te dar um value bet de 1.100 agora. Beleza? Que o pote tem 2.690, 1.100 assusta. Imagina que você não tem o as e 8 de ouros aqui, que você tem em qualquer outra mão. Então você se assusta com 1.100, você fala, cara, esse cara tem jogo, né, cara? Só pode ter jogo. Então, a leitura que eu faço desse cara é essas duas situações. Se ele tem alguma coisa, ele foi mal. A não ser que ele tenha um flush. Tipo, rei valete, rei i9, sei lá, algum flush. Aí o cara também tá se sentindo bem, tá ligado? Ele não tá vendo você no nut flush, tá se sentindo confortável para valor e betar. É a única situação. Mas se ele tem o 10, ele tá jogando bem mal. E aí, aonde você se encaixa nessa mão? O cara bet de 1.100, você vai fazer o quê? Call ou raise? Com um cara com 3.840 para trás. Vindo 300 no flop, 800 do lado, você 300, ele 800, você call. Bate esse flop, bate o turn, você acerta o flush, você dá check, ele 1.100 com um cara de valor, na minha opinião, você tem que estourar. E por que você tem que estourar? Primeiro, porque você não tem posição. Depois do river, bata o que bater no river, você vai ter que dar check. Em geral, 90% das vezes você vai ter que dar check, você está sem posição, você vai ter que deixar o cara falar. Se bater mais uma de ouros, o cara vai se assustar. Se ele tem um flush lá de qualquer middle flush, o cara tem um flush meio ali, 8 e 9, ou alguma coisa desse tipo, ele vai se assustar e ele vai acabar abandonando se você betar. Então, a única chance, já que ele está demonstrando que ele está jogando por valor, a única chance de você tomar todas as fichas do cara é estourar agora. Não tem outra chance, cara. Você tem que estourar essa mão agora para imaginar que o que ele está mostrando que é valor seja realmente e a gente tome tudo do cara. Não tem outra saída. Mas não foi o que você fez.
Aí você foi lá e deu call de 1.100. Aí bateu um 3 de ouros. Aí no desespero de o cara não pagar mais nada da check behind, você foi lá e betou. Betou 2.400. Aí é óbvio que o cara se assusta. O cara fica numa situação terrível lá do outro lado. Você imagina um cara que tá jogando por valor e bate 4 cartas de ouros, aí o cara se sente completamente mal, entendeu? É muito difícil. A não ser que ele tenha o rei de ouros e que ele tenha flechado no 7 já com o rei de ouros, rei 9, rei dama, rei valete, de resto o cara vai foldar tudo, entendeu? Então o que acontece? É por isso que eu falo que muitas vezes a gente analisa a mão e fala assim, ah, cara, mas o cara jogou bem, ele puxou. Não, não jogou bem, Luciano. Essa mão você devia ter jogado completamente diferente. Aí o cara foi lá e acabou foldando e ficou com 38 BB pra trás. Ele tá vivo no torneio ainda, entendeu? Então uma mão que ele achava que era valor, possivelmente, né? Pode ser que ele tivesse em erro. Mas na minha opinião ele estava jogando por valor e ele acabou largando pela dinâmica que você criou na mão. Beleza? Bom, paramos nesse AS 8, vamos pro break rapidinho. Já já a gente volta.